Boa noite, queridos alunos. Mais uma vez, é uma alegria muito grande estar aqui com cada um de vocês. Desejo que todos estejam bem, que estejam aproveitando essas nossas aulas remotas e que possamos fazer desse momento um grande momento de aprendizagem para cada um de vocês e também para o professor. Desde já eu quero agradecer as perguntas, as dúvidas que vocês têm encaminhado pelo Fale com o Professor via o AVA, e estou respondendo todas as questões que são encaminhadas. Espero que vocês continuem utilizando dessa ferramenta, que é uma ferramenta muito eficaz e que nos ajuda muito nesse nosso processo de ensino e aprendizagem, tá? Caso tenha alguma dúvida, utilize a ferramenta, que tão logo e imediatamente, quase que instantaneamente, eu tenho respondido as dúvidas de cada um de vocês, tá bem? Gostaria de frisar com relação aos problemas que a gente propõe a resolução de vocês, pessoal. Os problemas, eles exigem interpretação, então procurem ler com bastante atenção cada proposta, avaliando sempre em cima daquilo que a gente já estudou, tá? E releiam, treleiam, pesquisem na internet, vocês vão encontrar bastante exemplos e situações que elucidam e ajudam a elucidar a resolução dos nossos problemas, tudo bem? Se mesmo assim as dúvidas persistirem, utilize a ferramenta Fale com o Professor, que terei a satisfação de dar a devolutiva para cada um. Alunos, hoje nós vamos tratar, continuando o assunto da Constituição Federal, sobre a educação, sobre a ótica da Constituição Federal. Hoje nós vamos dar sequência aos nossos estudos, abordando a partir do artigo 207 da Constituição Federal. E o que diz esse artigo 207 da Constituição Federal? Ele vai falar sobre a questão e o papel das universidades. Nós sabemos que a educação ela é composta de dois momentos significativos. Nós temos a educação básica, que vai envolver toda a educação infantil, o ensino médio, o ensino fundamental 1 e 2, não é? E nós também encontramos o ensino superior, que vai tratar de todo o panorama das universidades como um todo. Tudo aquilo que a universidade implica no processo de formação e na concepção das propostas educacionais. Então, o que hoje nós vamos abordar aqui neste primeiro momento é a questão que envolve a universidade, o papel da universidade na consolidação das propostas educacionais como um todo. Então, reza lá o artigo 207. As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial e obedecerão o princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Percebam que esse artigo 207 ele vai falar de uma forma muito significativa do papel que a universidade ela goza junto ao meio social. Mais do que isso, alunos, ela vai abordar sobre a questão da autonomia. A universidade ela tem uma autonomia geral, né? Embora a universidade esteja atrelada aos órgãos governamentais no seu papel de fiscalização e de apuração da proposta didático-pedagógica que é apresentada às universidades, elas gozam de autonomia, né? Inclusive dentro da administração dos seus próprios recursos, né? E também da questão administrativa. As universidades elas têm um papel fundamental no modelo de transformação e de avanço das propostas para a sociedade, não é isso? E aqui cabe uma observação muito importante. Aquilo que se refere ao tripé da universidade, que é a questão que envolve o ensino, a pesquisa e a extensão. O ensino nada mais é do que preparar os indivíduos para as suas ações enquanto profissionais. Não é? A pesquisa tem um papel fundamental nas transformações sociais. Né? Hoje nós vivemos, por exemplo, o momento da pandemia do Covid-19. Olha só o papel que a universidade tem no desenvolvimento de pesquisas nas mais diferentes áreas. Nesse caso, exemplificado para vocês,
na área da saúde, né? Buscar novas perspectivas na área da saúde, de melhoria na qualidade de vida das pessoas e até mesmo a questão das vacinas, da produção de uma vacina ou de um medicamento que vise curar a Covid-19. Então, aí o papel da pesquisa que a universidade tem. E, por fim, a questão da extensão, né? Que também tem um papel fundamental de colocar em prática aquele conhecimento científico que é produzido na academia, não é? Então, nesse sentido, queridos alunos, a universidade ela é de extrema importância, principalmente para os movimentos de transformação social, de dar uma devolutiva daquilo que se produz no meio acadêmico para a sociedade, né? Nós não podemos utilizar da universidade como um meio ou uma ferramenta político-partidária, mas sim um elemento que visa somar com a sociedade e dar para a sociedade condições de transformação e de melhoria da vida das próprias pessoas. Tudo bem? Na sequência, esse artigo 207, ele abre dois parágrafos, né? O parágrafo 1º e o parágrafo 2º, que dizem mais ou menos assim. Lá no parágrafo 1º, né, que é facultado às universidades admitir professores, técnicos e cientistas estrangeiros na forma da lei. Qual é a ideia desse parágrafo 1º, gente? É divisão e mais do que divisão, é explanação e aprofundamento do conhecimento científico. É a troca de conhecimentos, né? Isso é fundamental nas ações universitárias. Alguém do estrangeiro vem para cá, produz, e alguém daqui vai para o estrangeiro e também produz. Isso é troca, isso é melhoria para a sociedade como um todo. Nós não podemos esquecer, porque embora estejamos todos em países, né, em cidades e estados, nós formamos uma família única. Qual? A família planeta Terra, né? A família mundo, né? Isso é a ideia. E a universidade ela tem esse papel de partilha, de troca entre os mais diferentes conhecimentos produzidos nos mais diversos países do mundo, ok? Já no parágrafo 2º, ele diz assim, que o disposto neste artigo aplica-se às instituições de pesquisa científica e tecnológica. Ou seja, pode-se achar apenas que aquilo especificado sobre a universidade aplica-se à questão da pesquisa científica. Não, a pesquisa tecnológica também tem um papel fundamental, né? A tecnologia ela é uma ferramenta desenvolvida através de produção de conhecimento científico acadêmico, não é? Então, também tem essa aplicação na área das tecnologias. Tudo bem? Acho que ficou claro esse artigo 207 e aí nós passamos para o artigo 208. Olha só o que diz o artigo 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de... Então, nesse artigo 208, nós vamos falar das garantias que o Estado deve oferecer para com a educação. Primeiro aspecto que é fundamental, que está na Carta Constitucional, mas também vocês vão ver que está exemplificado e detalhado especificamente por conta da especialidade lá na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que nós vamos também discutir aqui. Olha só o que ele diz sobre a educação básica, lá no inciso 1. A educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria. O que ele fala nesse inciso 1 especificamente? É o período que medeia a educação básica. Ou seja, a educação básica se inicia a partir dos 4 anos e, via de regra, vai até os 17 anos. É aquele período em que o aluno cursa desde a educação infantil até o 3º ano do ensino médio, ok? Esse é o período da educação básica. E mais, essa educação básica, ela precisa ser gratuita e oferecida a todos indistintamente, ok? Quando o aluno ele entra na escola na idade certa, ele vai se formar lá no ensino médio na idade certa, né? E aí não ocorre um fenômeno que nós denominamos de distorção idade-série. Anotem isso no caderno de vocês, tá? O que é essa distorção idade-séria? Ela acontece quando o aluno, por qualquer motivo que seja, ele não é compatível a idade cronológica do aluno com
tempo ou o ano que ele deveria estar na escola. Então, vamos dar um exemplo. O aluno tem 14 anos e está no 9º ano. Ou melhor, tem 14 anos e está no 6º ano. Vamos colocar um exemplo para chamar bastante a atenção de vocês. Essa idade é a idade cronológica e a série está compatível? Não está, não é? Nesse sentido, essa idade, nós podemos afirmar que a diferença entre a idade cronológica e a série, por conta do ano cronológico desse aluno, está em distorção. Por isso, ocorre esse fenômeno da distorção idade-série. Quando essa distorção ela é muito grande, o aluno ele precisa ser encaminhado para a educação de jovens e adultos. Né? Por que isso, gente? Para que ele possa ter um processo de aprendizagem com pessoas que pelo menos tenham idade parecida com esse indivíduo. Seria ilógico, por exemplo, um aluno de 15 anos no 3º ano do ensino fundamental. Também não tem lógica, né? Nesse sentido, esse aluno pode ser encaminhado ou é recomendado a este aluno e aos seus responsáveis legais para que esse aluno curse a educação de jovens e adultos. E aí vem a segunda parte desse inciso 1, quando ele diz assim, né? Oferecida gratuitamente, ele coloca lá, né, de oferta gratuita, para todos aqueles que a ela não tiveram acesso na idade própria. Essa parte final do inciso 1, ele é exatamente a garantia constitucional que o aluno tem de cursar a educação de jovens e adultos, tá? Como uma forma de dar um conforto para o aluno, seja no aspecto social e também sob o aspecto pedagógico, né? Ele passar por um processo de aprendizagem com pessoas que pelo menos estejam com a mesma idade ou com idade muito próxima a ele, e não diante de uma distorção tão grande que pode acontecer, por exemplo, nos casos de repetência, ou de atraso, ou de evasão escolar decorrentes desses afastamentos, ok? No inciso 2, ele diz o seguinte: progressiva universalização do ensino médio. O que é isso, gente? A educação básica ela é uma garantia a todos, né? E a ideia que a Constituição coloca é que o aluno ele dê continuidade ao seu estudo cursando ao ensino médio, que ele não termine apenas a educação básica ou parte da educação básica lá no ensino fundamental, mas que ele continue estudando pelo menos até o ensino médio. Por isso que ele fala dessa progressiva universalização de ensino médio gratuito. Hoje em dia, o Brasil ele é uma característica do Brasil, principalmente após a Constituição de 88, é dar essa garantia de ampliação do ensino médio. Ok? Que esse ensino médio atinja mais pessoas possíveis e os indivíduos não parem apenas no ensino fundamental 2, né? Mas sim que ele continue pelo menos até o ensino médio, e o ensino médio oferecido pelo Estado de forma gratuita, ok? Um exemplo que a gente pode dar, que é muito comum, são os concursos públicos, né? Até para as carreiras que são vistas como mais simples ou de maior abrangência para a sociedade, essas carreiras elas têm exigido pelo menos o ensino médio. Alguns anos atrás eram carreiras que exigiam apenas o ensino fundamental, né? Eu me lembro da minha época de ensino fundamental, as pessoas falavam, né? Ah, você terminou a 8ª série, na época era série, não ano. Essa 8ª série antigamente equivaleria hoje ao 9º ano do ensino fundamental. Ah, você já pode trabalhar em determinada carreira, né? Que não, na minha época, isso já faz algum tempinho atrás, mas hoje tem se exigido mais da sociedade que ela curse pelo menos até o ensino médio, ok? Como até uma perspectiva, se o aluno desejar no futuro, tiver condições e tempo, vamos colocar assim, que ele possa prestar um vestibular e dar sequência numa busca de uma profissionalização e de uma profissão, que assim se ele desejar, ok? Já no inciso 3, ele vai falar sobre o atendimento educacional especializado. O que diz lá o inciso 3? O atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Esse atendimento educacional especializado é aquele atendimento que é garantido pela lei da inclusão, né? O que é a inclusão? A inclusão ela é uma ferramenta social fundamental
para que o aluno que venha a ter uma deficiência, ele possa cursar na rede regular de ensino qualquer ano da educação básica. Ou seja, aqueles alunos que muitas vezes tinham uma deficiência, seja intelectual, seja visual, auditiva ou qualquer outro tipo de deficiência, anos atrás eles eram encaminhados para as escolas especiais, né? Um exemplo era a PAI. E a PAI, a gente sabe que ela faz um trabalho histórico de excelência para com a educação especial, não é? Mas a ideia, pessoal, é que esse aluno ele esteja incluído na rede regular de ensino. Por isso, a Constituição ela garante o quê? Que esses alunos que eventualmente tenham uma deficiência, eles cursem preferencialmente a rede regular de ensino junto com todos os outros alunos, tá? Por conta da inclusão. Qual é o desafio da educação especial? Acho que existe ainda a questão do preconceito. Acho não, eu tenho certeza que o preconceito ainda existe, mas também um dos maiores desafios da educação básica é dar condições para que esse aluno ele esteja na rede regular de ensino. Qual é o desafio? A preparação dos professores, que os professores estejam preparados para atender esses alunos e o material que é disponibilizado para esses alunos e o acompanhamento constante desses alunos da educação especial, né? Por isso, o surgimento de novas profissões, principalmente a partir da lei da inclusão, profissões como os professores mediadores de aprendizagem ou auxiliar de aprendizagem, né? Os cuidadores na escola, que aí tem uma diferença muito grande, enquanto o professor mediador da aprendizagem, ele medeia a aprendizagem entre o que o regente da classe faz e o aluno, ele está ali para dar um atendimento pedagógico a este aluno. O cuidador é aquele que vai prestar todo o cuidado no aspecto físico, né? Seja com cuidados com a higiene, com a alimentação, com a mobilidade desse aluno na escola. Tudo isso visando a inclusão. Então, são profissões que surgem ao longo do tempo que têm como objetivo dar um acompanhamento mais eficaz para esse aluno que seja da inclusão e que esteja inserido numa rede regular de ensino, tá? Afinal de contas, gente, nós preparamos alunos para a vida e não especificamente para a escola e para o seio familiar. Por isso a necessidade de dar um atendimento especializado e de qualidade para esses alunos da educação especial, ok? Na sequência, gente, lá no inciso 4, ele vai falar de educação infantil, né? A educação infantil que inicia-se em creche, que acontece nas creches e também na pré-escola, as crianças de até 5 anos de idade, né? Olha só que legal. A Constituição, a partir de 2006, a educação infantil ela vai até os 5 anos de idade. E já com 6 anos de idade, o aluno inicia o primeiro ano do ensino fundamental, não é? Então, essa fase escolar para as crianças de educação infantil, ela tem um passo fundamental no processo de formação de qualquer indivíduo. Por quê, gente? Porque ela é base que transforma e inicia através inicia o aluno no processo de ensino e aprendizagem. Por isso ela é tão essencial na vida de qualquer aluno, né? E o aluno não entra automaticamente lá no ensino fundamental. Não, ele passa por um processo de chegada, de acolhida na escola, iniciando os seus estudos a partir da educação infantil, ok? Já no inciso 5, ele vai falar o seguinte: o acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa, da criação artística, segundo a capacidade de cada um. O que é isso, gente? Esse acesso ao acesso aos níveis mais elevados de ensino, pesquisa e de criação artística. Levar em conta as aptidões que cada um traz, né? Na didática, a gente costuma dizer que o aluno ele não pode ser visto apenas no momento sala de aula, mas o aluno tem toda uma historicidade, um lado social, um lado familiar que vai influenciar no seu processo de aprendizagem. Esses elementos, eles são fundamentais para
que se dê continuidade aos estudos, seja no ensino, na pesquisa, na criação artística, obedecendo e respeitando a capacidade que cada um tem. Ou seja, o time, o tempo de cada um. Isso é fundamental em qualquer sequência de processo de aprendizagem, ok? Já no inciso 6, desculpa, ele coloca o seguinte: a oferta de ensino noturno regular adequado às condições do educando. O que é isso? A escola, o poder público, ele precisa oferecer vagas nas escolas no período noturno, respeitando as condições de qual educando? Do educando trabalhador. Né? Aquele aluno que não pode, por uma circunstância qualquer, estudar de dia porque trabalha, ele tem o direito de estudar durante o período noturno. Tá? E aí isso tem uma característica bem interessante, gente. EJA. Normalmente a educação de jovens e adultos ela é oferecida noturna, no período noturno. Mas e o aluno que não tem a distorção idade-série e trabalha? Esse aluno também tem o direito de cursar a rede regular de ensino? Ele tem. Em que horário? O noturno. E cabe ao poder público oferecer essas vagas no período noturno. Ah, professor, mas o poder público ele tem que oferecer sempre isso, sempre quando tiver demanda. O poder público não vai oferecer uma educação noturna se não tiver uma demanda suficiente de alunos, não é isso? Então, respeitando sempre essa característica da oferta e da procura de vagas. O período noturno na escola, ele tem uma característica que é de ser voltado para aquele aluno que precisa trabalhar e não pela mera satisfação e bel prazer do educando, ok? Já no inciso 7, o que ele diz? O atendimento ao educando em todas as etapas da educação básica por meio de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Né? O que são esses programas suplementares? O programa de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde, ele tem como característica dar condições para que o aluno permaneça na escola. Tá? Quais são as condições? O material didático escolar, ele em qualquer circunstância, a escola pública tem que oferecer. Tá? Quais materiais didáticos escolar? O caderno, a borracha, a caneta, o livro, mas também os livros de apoio, né? Os livros didáticos, seja da matemática, do português, das ciências, enfim, de qualquer área do conhecimento, ele precisa ser oferecido e disponível para o aluno, tá? E nesse ponto, o poder público federal, ele tem ajudado muitos estados e os municípios através do programa denominado de PNLD, Programa Nacional do Livro Didático, que é um programa no Brasil, um dos maiores programas do mundo, né? O Brasil ele se destaca por isso, em que pese haver alguns indicativos de corrupção, já mostrado por diversas fontes jornalísticas, mas é um programa que alcança grande parte da sociedade. O PNLD ele tem uma característica muito interessante, porque quem escolhe o material é o professor, né? É a escola que vai escolher e vai eleger os livros que vão compor aquele material a ser utilizado pela escola, né? E aí os municípios, os estados, eles vão apontar e o governo federal vai encaminhar para as redes de ensino. Tá? Então o PNLD ele é um programa muito eficaz, muito eficiente, em que pese algumas autoridades públicas afirmarem que ele tem um viés ideológico, mas eu acho que isso cai no ostracismo e cai numa discussão, numa celeuma ideológica que não cabe neste momento. Né? O que precisa e que é eficaz é a qualidade e o atingir o maior número possível de alunos que precisam e têm o direito constitucionalmente garantido de acesso ao material didático escolar, tá bem? O transporte escolar, ele está voltado àqueles alunos que moram numa distância considerável da escola. Nós sabemos que o aluno ele precisa estudar numa escola mais próxima da sua residência, mas quando isso não é possível e isso não acontece,
o poder público é obrigado a oferecer o transporte escolar, como também uma ferramenta para evitar a evasão, assim como o oferecimento do material didático escolar, ok? A alimentação, né? O programa de alimentação nas escolas ou a merenda escolar também é um material, um programa suplementar fundamental que visa garantir aí a permanência do aluno na escola, porque infelizmente muitos alunos eles têm carências nutricionais e o único lugar que ele encontra uma alimentação equilibrada e saudável é no ambiente escolar, ok? E a questão da assistência à saúde, né? O poder público escolar, quando identifica algum problema de saúde do aluno, seja visual, que é a mais comum, ou de saúde mesmo, física do aluno, ele tem o dever de encaminhar esse aluno, evidentemente, com o apoio, com a chancela dos pais, ao sistema de saúde, né? O SUS no Brasil, ele dá atendimento às indicações vindas e oriundas da escola. Então, são programas, esses 4 programas, didático escolar, de alimentação, de transporte, de assistência à saúde, ele tem como ferramenta ou característica principal garantir com que o aluno vá na escola e por isso todo esse amparato e essa sustentação aos alunos em idade escolar, ok? Na sequência, gente, vocês vão encontrar 3 parágrafos nesse artigo 208 que diz o seguinte: o acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo. O que é um direito público subjetivo? É um direito que pertence a todos indistintamente. Por isso ele é direito público subjetivo. Ele é oferecido e todos devem ter acesso a esse direito, ok? Parágrafo 2º, ele diz assim, que o não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público ou sua oferta irregular importa em responsabilidade da autoridade competente. O que é isso? Se a autoridade educacional ou o presidente da república ou o governador do estado ou o prefeito no âmbito municipal não oferecer ensino público obrigatório, ele pode ser responsabilizado, evidentemente, junto com a autoridade de educação, tá? Qual a responsabilidade? Num primeiro momento, se eu pleiteio a vaga e não consigo, eu posso buscar, por exemplo, o apoio do Conselho Tutelar. Mesmo assim, se eu não resolver, eu posso buscar apreciação judicial. E aí existem diversas ferramentas que visam a coibir o poder público ao oferecer a vaga na escola. Entre elas, por exemplo, o mandado de segurança, né? A ação de obrigação de fazer, que são ferramentas que têm como objetivo compelir o poder público a oferecer a vaga ao aluno, ok? Lá no parágrafo 3º ele diz o seguinte, que compete ao poder público recensear os educandos no ensino fundamental, fazer-lhe a chamada e zelar junto aos pais ou responsáveis pela frequência à escola, né? O que significa isso? Esse recensear os educandos. Anualmente é feito o censo escolar para verificar exatamente quem é o aluno, o ano que ele está e qual a idade desse aluno. Exatamente como uma forma de preparar as políticas públicas de oferta de vagas, de material e todas aquelas que norteiam a escola. E também, gente, a obrigação de fazer a chamada, né? O professor às vezes não gosta muito de fazer a chamada porque demora, mas a chamada ela tem um papel fundamental por conta do acompanhamento da frequência do aluno na escola. Essa é a característica de fazer a chamada. E mais, né, gente? A obrigação do aluno estar na escola, de frequentar a escola e não apenas estar matriculado, ela é uma obrigação também dos pais. Como eu já disse em outros momentos para vocês, papai e mamãe que não, ou responsável legal, vamos colocar assim, que não zela pela frequência do aluno na escola, ele pode ser responsabilizado por um crime tipificado lá no Código Penal. Qual? O crime de abandono intelectual, tá? Que é muito grave, né, gente? Você está tirando a oportunidade desse aluno de dar sequência aos seus estudos. Tudo bem? Espero que vocês estejam entendendo até aqui. Repito mais uma vez, caso alguém tenha alguma dúvida, alguma contradição, por favor, nos chame lá no canal Fale com o Professor, que eu estarei à disposição para ajudar cada um de vocês, tá bem? Dando sequência, vamos falar lá do artigo 209 da Constituição Federal. O que ele diz?
que o ensino é livre à iniciativa privada, atendidas as seguintes condições. Quais as condições? Cumprimento das normas gerais da educação nacional e o 2, autorização e validação da qualidade pelo poder público. Esse artigo 209, ele visa garantir o que, gente? Ele visa garantir a possibilidade que o poder público, que a iniciativa privada tem de garantir a oferta de escolas privadas, né? Naquelas modalidades como nós estudamos lá nas categorias administrativas, sejam particulares, confessionais, filantrópicas ou comunitárias. O poder público ele garante que a iniciativa privada explore essas condições de oferecimento de escolas, mas com uma condição, com duas condições. Quais? Primeiro, que cumpra as normas da educação nacional, né, que é oferecida a todos indistintamente, que são as normas gerais de educação, e também que ele seja autorizado, avaliado pelo próprio poder público. E aí entra aquela condição que nós já estudamos na aula anterior. Qual? A necessidade que temos de observar as questões que envolvem a qual seara, qual sistema de ensino aquela escola privada venha a pertencer. Ela pode pertencer, como nós já falamos, ou ser fiscalizada pelos entes estaduais ou municipais, dependendo do tipo de educação que ela ofereça, seja educação infantil, seja educação fundamental ou média. Vai depender de cada seara que eventualmente ela venha ser oferecida. Tudo bem? Já no artigo 210, ele vai falar sobre a questão dos conteúdos, né? Dos conteúdos que são fixados. O que diz aí sobre o artigo 210? Ele afirma o seguinte, que serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar formação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos nacionais e regionais. Quando ele fala de conteúdos mínimos, eu estou falando de um currículo, né? O que é esse currículo? A escola ela precisa atender um currículo nacional. E esse currículo nacional ele é exteriorizado hoje através da BNCC. Isso mesmo, né? Dessa base nacional curricular comum curricular que sirva e atinja a todos indistintamente, que apresente conteúdos mínimos, seja da matemática, do inglês, das ciências, das artes, enfim, de qualquer área do conhecimento. Então, é necessário que seja observado esses elementos mínimos e atinja aí ou contribuam para o desenvolvimento das competências e habilidades dos nossos alunos, né? Aqui tem uma palavrinha que é muito interessante, que é a questão do respeito aos valores culturais e artísticos nacionais e regionais. A base, gente, ela tem uma característica muito interessante, o respeito, né? Em que pese algumas autoridades educacionais afirmarem que a educação ela tem um viés ideológico, e deve ter um valor ideológico, sim, né? Que são valores comuns para a sociedade como um todo. O que ela não pode é ter conteúdos de doutrinação. E aí a gente entra no perigo. Por isso, a necessidade de se respeitar as mais diversas ideologias e concepções pedagógicas que existem e são colocadas à disposição da sociedade. Isso é viés constitucional, está lá na Constituição. E, infelizmente, algumas autoridades elas não enxergam isso, né? Elas querem fazer do currículo o currículo que ela entende conveniente. E não é. A ideia é que haja um respeito. E a BNCC, nesse ponto, ela visa dar um atendimento a todos de uma forma muito eficaz e muito produtiva, avaliando sempre elementos de competência e habilidades, ok? Lá no parágrafo 1º do artigo 210, ele diz o seguinte, que o ensino religioso de matrícula facultativa constituirá disciplina de horários normais das escolas públicas de ensino fundamental. O ensino religioso, ele pode ser oferecido sim como disciplina, mas a possibilidade do aluno cursar ou não vai depender da convicção do aluno, né? É aquilo que nós denominamos
de escusa de consciência, caso o aluno não o queira cursar por suas convicções religiosas ou filosóficas, ele é obrigado ele pode invocar essa escusa de consciência, ok? E o parágrafo 2º ele vai afirmar o seguinte, que o ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, assegurado às comunidades indígenas a utilização de suas línguas maternas e os processos próprios de aprendizagem. Ora, gente, isso é natural, né? O Brasil, o idioma oficial do Brasil é a língua portuguesa. Por isso o ensino tem que ser oferecido em língua portuguesa. Nada impede que, por conta do currículo, as escolas e os sistemas de ensino ofereçam a língua inglesa, a língua espanhola, ou em algumas comunidades, por conta das características regionais, a língua italiana, alemã, croata, enfim. É possível que cada um seja adequado às suas características, mas o idioma oficial é a língua portuguesa. Com relação às comunidades indígenas e quilombolas, tá, gente? Essa extensão também se faz às comunidades quilombolas. Elas também, além de oferecer a língua portuguesa, elas também devem oferecer os idiomas das suas línguas maternas, né? Idioma não, as suas línguas maternas. Isso é muito interessante. Isso é respeitar a cultura local, né? Desses povos, seja indígenas ou das comunidades quilombolas, que tem um papel fundamental na construção da identidade e da cultura brasileira como um todo, ok? Já no artigo 211, pessoal, ela vai falar sobre a questão da organização do regime de colaboração e de sistemas de ensino, tá? Esse artigo 211, ele tem uma característica bem técnica, porque ele vai definir competências, seja do governo federal, dos governos estaduais e distritais e também distrital, desculpa, né? E também dos municípios. Aplicando e afirmando quais seriam as competências de cada um. Vale a pena vocês observarem que, em que pese os governos municipais e estaduais terem autonomia no gerenciamento, na definição de conteúdos a serem aplicadas nos seus sistemas de ensino, o governo federal ele tem um papel fundamental na questão da função suplementar dos recursos na área de educação. Por que isso, gente? Porque grande parte dos recursos voltados para os estados e para os municípios, eles vêm de transferência de recursos por parte do governo federal. E a ferramenta de discussão e de amparo a isso é o Fundeb, né? Que é o Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação Básica, né? Que, por sinal, ele tem validade até dia 31 de dezembro de 2020. As nossas autoridades elas precisam aprovar rapidamente a nova lei do Fundeb, como uma forma de garantir aí a sobrevivência e a valorização do magistério no âmbito estadual, nos âmbitos estaduais e municipais, né? Nesse artigo 211, vocês vão encontrar o fundamento daquilo que a gente discutiu lá na aula quando abordamos a questão das competências dos estados e dos municípios e do governo federal. Ele diz especificamente lá no artigo 211, parágrafo 2º, que o município atua prioritariamente com o ensino fundamental e na educação infantil. E já os estados atuam prioritariamente com o ensino fundamental e médio. Está aí a definição legal no artigo 211, parágrafo 2º e 3º, né? Lembrando que esse fundamental do parágrafo 1º é o fundamental 1 e o fundamental do parágrafo 3º é o fundamental 2, havendo possibilidade do Estado oferecer também, como nós já falamos, o ensino fundamental 2 e assim também os municípios, tá? Como uma regra de atender os interesses locais. Então fica valendo aí todas aquelas observações que nós já fizemos nas aulas anteriores. Tudo bem? Já no artigo 212, nós vamos falar sobre a questão das receitas e transferências de recursos, ok? Gente, o artigo 212 ele é muito claro ao afirmar que a União ela deve aplicar anualmente nunca menos de 18%
das suas receitas decorrentes de impostos, né? Então, o governo federal sempre deve aplicar no mínimo 18% de tudo que ele arrecada na área da educação. Já os estados, o Distrito Federal e os municípios, eles devem aplicar nunca menos de, ou no mínimo, 25% daquilo que ele arrecada com a área de educação. Sempre abrangendo aí a manutenção e o desenvolvimento do ensino. A autoridade que não aplica o mínimo constitucional desses recursos na área da educação, seja no âmbito federal, nos âmbitos dos estados, do Distrito Federal ou dos municípios, eles podem ser responsabilizados por crime de improbidade, pela lei de improbidade administrativa, tá? Porque são receitas fixas que devem ser aplicadas na área da educação, ok? Isso é fundamental, tá, gente? É necessário aí no atendimento das necessidades das redes de ensino. Vale a pena vocês darem uma lida na íntegra nesse artigo 212, que ele vai abordar bem a questão daquilo que tem que ser aplicado em questões de recursos para a área da educação. Aqui eu gostaria de chamar a atenção também de vocês com relação ao parágrafo 5º desse artigo 212, que ele diz assim, que a educação básica pública terá como fonte adicional de financiamento a contribuição social do salário educação, recolhida pelas empresas na forma da lei. O que é esse salário educação, gente? Toda empresa ela precisa obrigatoriamente repassar para o governo, através do pagamento evidente de impostos, a cota salário educação, né? Que é aquela cota QESE, que muitas vezes os meios contábeis e financeiros eles apontam, tá? Como é um recurso adicional voltado para a área da educação. Então, vale a pena chamar a atenção disso, que além da distribuição de 18% de recursos em impostos federais e também aqueles 25% aplicados pelos estados e municípios, além de tudo, as empresas repassam mais o salário e educação junto a seus impostos para o governo federal, que é repassado depois automaticamente para os estados e para os municípios, tá certo? Como que fica a distribuição desses recursos, gente, para os estados e para os municípios? Levando em conta sempre o número de alunos que estão matriculados nas escolas. Evidentemente que o recurso que é repassado para os estados e para os municípios, ele vai levar em conta o número de alunos que estão inseridos nos seus respectivos sistemas de ensino. Então, só para dar um exemplo, São José dos Campos vai receber um valor X, Canas, por exemplo, vai receber um valor Y, sempre levando em conta o quê? O número de alunos matriculados nas suas respectivas redes de ensino. O que São Paulo recebe é muito maior, por exemplo, do que o estado do Espírito Santo recebe, por conta do número de alunos que estão inseridos nos sistemas de ensino. Tá? Com relação ao artigo 213, ele vai falar da questão das escolas confessionais, comunitárias e filantrópicas, tá bem? Vale a pena vocês observarem, porque aqui tem uma característica bem interessante. Se o poder público, por qualquer circunstância, não poder oferecer ou não tiver vaga em determinada área da educação para um aluno, seja na infantil, no fundamental, o poder público ele é obrigado a custear a vaga do aluno numa escola particular. Então, atente-se a isso. Isso é uma característica bem interessante lá no artigo 213 e vale a pena vocês observarem e acompanharem esses elementos do artigo 213. E para finalizar, pessoal, o artigo 214, ele vai falar dos princípios básicos da educação, né? Quais seriam os objetivos gerais da educação? Esse artigo 214, ele é reprisado ou ele é praticamente repetido lá na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Ele diz mais ou menos o seguinte, que um dos compromissos da educação no Brasil é erradicar o analfabetismo, que é um compromisso lá na Lei de Diretrizes e Bases,
e também no Plano Nacional de Educação. Ela garante também a universalização do atendimento escolar. O que é isso? Dar atendimento escolar para todos os alunos. Quando eu falo em universalização, eu falo de todos na sua plenitude, e não apenas a alguns. Né? A questão da melhoria da qualidade do ensino, que é algo progressivo, a escola ela precisa e os sistemas de ensino precisam melhorar cada vez mais a qualidade do ensino, e essa qualidade do ensino ela passa principalmente pelo processo de formação continuada do professor, não é? A questão da formação para o trabalho, não só de preparar o aluno para o trabalho, mas também de preparar o professor para o trabalho, né? A promoção humanística, científica e tecnológica do país, que é um princípio da educação, voltada sempre para o lado humano, para a melhoria das ciências, a busca das ciências e o avanço tecnológico do país, e há também a questão do estabelecimento de metas de aplicação de recursos públicos em educação, considerando o produto interno bruto. Diante daquilo que é produzido pelo Brasil, pelo país, parte precisa ser aplicado na área da educação. Pessoal, com isso nós encerramos a questão da Constituição Federal, da educação sob a ótica da Constituição Federal, tá? Espero que tenha ficado claro. Caso tenham alguma dúvida, entre no AVA, no Fale com o Professor, mande as dúvidas, e tenho certeza que nós estaremos aí contribuindo cada vez mais para o processo de formação de cada um de vocês. Desejo um grande abraço para vocês, uma excelente semana, se cuidem, cuidem bem da sua saúde, e certamente na próxima semana nós iremos com novidades para vocês, tá bem? E não esqueçam de fazer as atividades que estão na sequência. Um grande abraço a todos vocês, tudo de bom.